programa livre para todos os públicos. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao 20º programa Imersão na Educação e Saúde com profissionais de sucesso. Hoje teremos duas convidadas especiais, a psicóloga Lívia Xavier, que vai falar sobre psicologia clínica e cuidados paliativos, e o Dr. Ian Machado, que vai falar sobre saúde integrativa e cuidados paliativos. Então, esse é o nosso 20º programa e eu sou a doutora Helenise Machado, psicóloga e neuropsicóloga, que vou estar com vocês durante essa noite. Não percam, não saiam daí que o programa vai começar já já. E agora, retornando ao nosso primeiro bloco, com o 20º programa Imersão na Educação e Saúde com profissionais de sucesso, eu quero chamar aqui a psicóloga Lívia Xavier, que trabalha na clínica e também no hospital com cuidados paliativos. Que bom te ver. Que alegria, seja bem-vinda. Sente aí, Lívia. Prazer em revê-la. Uma alegria, né? Estar junto, falando Sim. sobre saúde mental, sobre Sim. cuidados, né? Que é a nossa prática, né? O nosso dia a dia, né? O que faz nossos olhos brilharem. E agora com esse assunto tão importante para a atualidade, né? Sim. São os cuidados paliativos, né? Ainda um pouco desconhecido. Ainda um pouco desconhecido. Mas vamos conversar. Por isso que eu quero que você se apresente, né? Fale quem é a Lívia Xavier, onde você atua, para que a gente possa começar a passar informações para os telespectadores do que é os cuidados paliativos, porque muitas pessoas ainda têm uma imagem distorcida, né? Sim, do que seriam os cuidados paliativos. Tá. Então, por gentileza, apresente-se aqui, fale, Sim. né? Para que as pessoas possam te conhecer. Tá. Então, eu sou psicóloga clínica, né? Eu atuo na clínica desde a formatura, já há 18 anos, mas eu tinha esse sonho já desde a faculdade, né? Eu comecei estudando tanatologia, né? Que é sobre morte e morrer. E aí depois eu conheci os cuidados paliativos através de algumas obras, que a gente pode estar falando depois. Sim. E eu tinha esse sonho de trabalhar no hospital. Já trabalhar com essa abordagem, né, de cuidados paliativos. E o que seria isso? Cuidados paliativos, ao contrário do que se pensa, que ele é dispensado só na terminalidade do sujeito, né, só quando está pertinho da finitude, não é bem assim, tá? Cuidados paliativos é um cuidado integral, que ele vai olhar, né, com o foco centrado na pessoa e não no adoecimento. E quem são esses pacientes que eles são indicados para receberem cuidados paliativos? São pacientes que eles geralmente recebem um diagnóstico de uma doença grave e que ameace mesmo a continuidade da vida. O Sim. objetivo principal, Helenise, é diminuir esse sofrimento. Só que o olhar é de uma equipe multiprofissional, né? E a gente vai trabalhar para diminuir o sofrimento do paciente e também da família de uma forma integral. Não só físico, nem só psicológico. Às vezes espiritual, às vezes relacional. Porque o adoecimento grave, por exemplo, um câncer, né? Ele vai limitar a pessoa em vários âmbitos da vida dela. Sim. Então, as pessoas ainda têm uma imagem dos cuidados paliativos realmente voltado para a finitude, a morte, né? Então, assim, começou a receber os cuidados paliativos, quer dizer que vai morrer, né? É agora, né? Quando é que isso vai acontecer? Então, tem muito essa questão. E você falou anteriormente sobre tanatologia, né? É importante clarificar que a tanatologia é a ciência que estuda a morte, né? O morrer, essa finitude, que não é para todo mundo. No caso, eu não é para minha prática, né? Então, estudar é importante sobre a tanatologia, principalmente você que está nos cuidados paliativos, né? Porque a doença crônica que envolve os cuidados paliativos não deixa de ter essa questão do medo, né? Desse terror, né? Do apavoramento também relacionado com a morte. E quando você estuda tanatologia, você consegue lidar isso de uma forma mais científica, né? Com essa finitude, mas também de uma forma mais tranquila, para que você possa, de uma forma integrativa, como você falou, cuidar também do familiar.
né? Não é só a pessoa que está ali, né, na cama, no leito, mas também o familiar que está cuidando. Cuidado, cuidador, né? Até porque, assim, um adoecimento grave, ele vai envolver uma série de fantasias, Sim, de medos e de angústias. E muitas vezes esses medos e essas angústias, elas não estão só ligadas às limitações de um tratamento sim, oncológico, elas estão ligadas a um medo real de morrer, né? Então, sim. a tanatologia realmente ela vem nos ajudar nisso. E você falou uma coisa que é importante a gente salientar aqui. Cuidados paliativos, diferente de um cuidado assistencial, ele não é voltado só para o enfermo, Sim, né? A família, ela vai ter a atenção igual a quem está com a enfermidade, porque a família ela acaba adoecendo junto daquela pessoa que está com aquele diagnóstico grave. Porque dependendo do diagnóstico, por exemplo, né, no hospital em que eu trabalho, que é um hospital cardiopulmonar, a gente está tratando de um enfermo que está com um adoecimento pulmonar crônico, progressivo e que vai mexer na dinâmica familiar inteira. Então, esse sim. cuidado psicológico, ele vai cuidar do enfermo, que muitas vezes desenvolve uma comorbidade, um transtorno depressivo, um Uhum. transtorno ansioso, e a família também, porque a dinâmica funcional ali, ela muda completamente. É verdade. E a questão dos cuidados paliativos, ele se estende à família, muitas vezes até no aspecto do luto, né? De dar esse apoio, essa assistência à família, né? Caso esse paciente venha a óbito. Então, assim, é um acompanhamento contínuo, Uhum. né? Que no aspecto longitudinal ele se estende mesmo, né? E é aí que vem toda essa questão do apoio, do acolher, né? Dessa assistência diferenciada de uma internação, né? De uma assistência porque a pessoa está internada esperando alguns cuidados, mas o paliativo já diz isso, que é aliviar aquele sofrimento, Isso. né? E aquele leito, ele passa a ser um leito em harmonia. Passa a ser um leito onde você muitas vezes é tratado em casa, outras vezes no próprio hospital, mas que tem uma humanização diferenciada. É interessante que você falou de um termo aí, né, da harmonia. Se a gente for estudar o significado da palavra, né, que vem do latim paliare, Sim, né, que é de manto, né, é de conforto. Então, ele envolve todas essas dimensões do diagnóstico, prognóstico, da fase aguda na internação. Às vezes, o acompanhamento ali da equipe paliativista, ela vai dos piores momentos ali do sintoma, mas também o luto antecipatório, sim, né, dessa questão da angústia que o paciente e a família começam a viver em pouco tempo ali quando recebem a notícia. sim. Às vezes o suporte ao óbito, e muitas vezes a gente é chamado para isso, e depois também o luto, porque a gente tem que dar suporte a essa família, não é porque o enfermo, muitas vezes ele chega na finitude, que a gente abandona essa família. Sim. Então não, esse acompanhamento, ele recebe muitas vezes um acompanhamento clínico, pós, né? O pós-adoecimento e o pós-óbito do paciente também. A gente encaminha alguns familiares, isso acontece com frequência. Uhum. E é interessante porque a morte, ela abala, independente de você já estar se trabalhando, né? Independente desse luto já estar sendo vivenciado. Por exemplo, um caso recente é uma pessoa com 93 anos que realmente começou a ter falência dos órgãos, né? Então, o hospital chamou e ele ficou em cuidados paliativos, onde a família poderia estar junto e esteve junto. E começou a vivenciar esse luto muito antes de ir a óbito, né? E o paciente estava também muito consciente, então tinha essa questão da despedida, né? O paciente com 93 anos, lúcido, consciente, mas esses órgãos já em falência, e a família acompanhando ali, podendo fazer essa despedida de uma forma humanizada, né? Onde as pessoas se colocam e trazem também memórias positivas para que aquela pessoa possa partir de uma forma, né, mais acolhedora, né? É, porque um dos princípios desse tipo de cuidado é a terminalidade digna. Sim, E eu me lembro que um dos casos primeiros que eu fui chamada para atender mais bonitos foi uma despedida na UTI de uma idosa, que ela tinha seus 86 anos, onde os 5 filhos foram se despedir.
Antes eles entrarem naquela UTI, eles estavam o quê? Apavorados. Porque eles não sabiam o que eles iam encontrar. Então, depois que a gente fez aquele acolhimento, aquela escuta qualificada, explicou exatamente do que se tratava, a gente acompanhou Sim. um por um, foi uma despedida tão bonita que até eu me emocionei, né? A Sim. idosa, ela estava orientada, consciente, pôde falar. Então, realmente, Se despedir de uma forma digna, como você colocou. de todos os filhos. Sim. Então, esse caso de 93 anos também foi mais ou menos assim, né? Se despediu de uma forma digna, né? Pediu perdão, contou coisas, segredos, que eram as 7 chaves. Então, o cuidado paliativo, ele traz uma consciência para a família, Sim. né? Dessa finitude. E muitas vezes, se a pessoa ela está em condições mesmo de poder nomear, de poder se colocar, ele vai falar, né? Ele vai se despedir, ele vai ter essa consciência, né? Como você falou, chega a ser emocionante, porque você vê algo deixando de existir, que é aquela energia, né? A finitude ela vem chegando com essa baixa energia que vai, né? Até chegar o momento, né? Exato. Não é menos sofrido para a família de forma alguma, nem para a pessoa que partiu, mas você começa a compreender melhor. Né, de que a pessoa não sofreu, de que ela não estava amarrada, ela não estava furada, entubada, né, e estava ali no calor da família. Importante dizer, ele seja um momento não necessariamente de dor intensa e nem de desconforto. E quando a gente não tem esse tipo de conhecimento, o que é que a gente faz? A gente isola, a gente não quer saber, a gente não quer falar, né? Então, a equipe de cuidados paliativos, ela vem muitas vezes desmistificar esse medo que a gente tem dessa fase que precisa de cuidados também, tá? Assim, quando um enfermo ele está indo realmente para a terminalidade, ele pode sim sofrer alguns desconfortos que são muito dolorosos, como falta de ar, por exemplo. Sim. E um paliativista, ele vai unido a um médico assistencialista ter aí uma diretiva muito mais eficaz. Para que não tenha esse sofrimento Isso, físico, né? exatamente. Porque assim, se tem a consciência e dói partir, deixar, né? Romper um ciclo, com dor é muito maior, né? Com dor Sim. física é muito maior, né? Sim. E a questão, quando você falou da falta de ar, né? Sabe-se que está vivo porque está respirando, né? Que não está mais vivo porque não está respirando. Então, assim, o ar é quem controla tudo na nossa vida, né? Exato. O nosso humor, né? O nosso dia, os nossos estímulos. Mas é bem isso. O seu trabalho é lindo. Me fala um pouquinho sobre a equipe que você atua, tá? Para que as pessoas que estão nos assistindo conheçam um pouco mais. Você pode falar o hospital? Posso, é o Pronto. Hospital de Messejana, né? É o conhecido Hospital do Coração. Isso. Mas, na verdade, ele não é só do coração. Ele é cardiopneu, né? Então, a gente atua nas duas frentes, tá? E aí, lá, eu componho uma equipe multiprofissional. E aí vem a primeira lição, onde cuidados paliativos a gente não faz sozinho. Nunca. Nem na clínica particular. Tá? Então, assim, no hospital, que é a fase aguda do adoecimento que a gente passa, compondo uma equipe multiprofissional, onde sentamos juntos, cada um tem um olhar, né? O psicólogo, o nutricionista, assistente social, e a gente junto vai intervir ali com o paciente e a família do paciente. O que é normal na rotina de uma equipe paliativista? Nós somos chamados para dar pareceres de alguns pacientes que a equipe assistencial está na dúvida se aquele paciente vai ser paliado ou não. A doença muitas vezes é descoberta lá naquela internação. Então, existe toda aquela fantasia e o medo do desconhecido mesmo. Então, a equipe é chamada para dar o parecer. E a né? questão da decisão, se ele pode ficar em casa, né, num leito Isso. doméstico. São né? decisões tão delicadas, são decisões tão difíceis, onde o psicólogo muitas vezes ele vai ouvir a ansiedade, a expectativa da família e do paciente que quer muito voltar para casa, né? E a gente vai avaliar se ele tem potencial de melhora, se a casa dele tem uma estrutura para Sim. receber, porque muitas vezes aquele paciente não volta,
da mesma forma, E se tem né? cuidadores, né, para dar essa Exato. assistência, que Exato. muitas vezes é uma casa de adulto, todo mundo trabalha, não tem quem vai Exato. fazer esse trabalho, né? Temos que ir no hospital de Messejana, é um hospital público, então as Sim. pessoas que são atendidas ali, que recebem esses cuidados, não tem uma assistência, um plano de saúde, Não. né? Então, assim, provavelmente não vai ter um enfermeiro, um técnico em casa para cuidar. Então, eu acredito que essa equipe multidisciplinar que decide se fica ou se vai receber esses cuidados paliativos ou não, ou se é no hospital ou em casa, é uma equipe que tem que estar junto, né? Assim, conhecer Isso. muito do histórico do paciente, né? Isso, porque assim, além da gente ser chamado para dar esse parecer, para dizer mesmo para essa família e para esse paciente, se ele estiver consciente, se ele vai ser paliado ou não, explicando o real estado clínico, a gente também vai auxiliar nessas decisões que são tão delicadas, né? Uhum. Se fica no hospital, se tem potencial de melhora para receber alta ou não e continuar o tratamento paliativo, né? E aqui é importante a gente diferenciar que existem duas abordagens desse cuidado paliativo. Existe o cuidado paliativo complementar à equipe assistencial, onde aquele adoecimento ele ainda pode ser modificado com o tratamento. Por exemplo, um paciente oncológico continua a ter paliativa, a quimioterapia paliativa, certo? Ele tem potencial de melhora. Sim, né? até de cura. Exatamente. E existe o cuidado paliativo que é chamado pleno. Isso é na finitude, Na né? finitude. E aí a gente não pode incorrer num erro que é dizer assim, desistir do paciente ou não há mais nada o que se fazer. Na verdade, isso não existe, E né? nem aquele termo, vai dar tudo certo. O que é dar tudo Não, certo, né? Não, Então, não. tem que tomar muito cuidado, porque ali tem uma pessoa com uma história, né? Que é o amor de alguém, né? Exato. É Que o tem pai de memórias. alguém, é o filho, né? É. Então sempre tem uma história de amor envolvida. Isso é uma coisa que a gente discute muito na equipe de cuidados paliativos, que paliar, dar o conforto, a qualidade de vida, fazer o controle de sintomas, é tratar com amor. Tratar com amor. Do diagnóstico, que pode fazer com que o tratamento dure anos até a finitude, né? A gente não pode prever como será esse caminho, mas tudo que a gente puder fazer para melhorar a qualidade de vida desse paciente, a gente vai fazer. Eu costumo dizer nas conferências familiares, que é mais uma atividade que a gente faz no hospital público, reunir a família para falar ali do estado clínico daquele paciente e ouvi-los também. Uma das coisas que o psicólogo fala é que para a cura a gente sempre vai ter limite, Uhum. mas para o cuidado não. Não, exato. Então, se a gente fizer aqui um teste bem rápido, quando a gente vai naquela consulta, que a gente está bastante ansioso, preocupado de receber aquele resultado daquele exame, e a gente é recebido com amor e com cuidado, a gente não vai lembrar do termo técnico, Sim. nem da cor do consultório. É, Mas a gente verdade. vai lembrar do abraço que aquele médico Do deu. acolhimento, né? Exatamente. Então, Das palavras, né, de paz, porque o médico ou o profissional que está ali nos cuidados paliativos, ele é como se fosse um mensageiro, ele está ali levando mensagens positivas, né, de que vai dar tudo certo, estamos juntos, né? E essa questão da família também, o quanto que é importante, né? Porque a família, o cuidador sofre, né? A muito. família sofre, entra em depressão muitas vezes o cuidador quando chega na finitude dessa pessoa que está doente, né? E você falou muito da doença crônica voltado para o câncer, mas não é só o câncer, né? Não, O de câncer jeito é nenhum. um dado, mas assim, problemas no coração e no pulmão também levam aos cuidados Insuficiência paliativos. É cardíaca, isso. doenças pulmonares, Sim. doenças renais, doenças neurológicas, as Neurológico. demências e Isso. por aí vai, E né? por aí vai. É um desconhecimento que a gente tem, na verdade, mas muitas pessoas que têm um adoecimento crônico, na verdade, elas já são paliadas e elas nem sabem que são pacientes paliativos, né? Sim, sim. Para você ver como é o desconhecimento, né? É E verdade. falando assim da família, a família, além de ser uma unidade de cuidado com o paciente, ela também ajuda nesse cuidado com o enfermo. Porque se essa família ela estiver tranquila,
também com as limitações e com as consequências do próprio tratamento, o paciente ele também tem um potencial de melhora muito maior. Sim, ele se torna até mais seguro com o tratamento, né? Exato. Vendo que quem está ali no seu entorno, os amores, não estão sofrendo, né? Porque o paciente, ele sofre quando ele tem um Isso. estado de dependência, né? De cronificação mesmo, de sofrimento, e vê a sua família sofrendo, né? Sim, Tem muito sim. essa fala assim, eu não queria mais dar trabalho, por que que Deus não me leva, né? Então, a gente Isso. sabe que existe e passa esse pensamento, né? Eu estou só causando despesas. Mas então, esse é um assunto delicado, Sim. é um assunto que não é novo, Uhum. né? É um assunto que precisamos conversar mais, Sim. né? Agora estão surgindo aí especializações voltadas para tanatologia, Que né? bom. Para a questão do próprio suicídio, Isso. né? Então, o mundo está ampliando possibilidades de unir ciência, né? Juntamente com a técnica pautada na ciência, com estratégias, com muito amor, né? Para lidar com a finitude. Nós precisamos, antes de tudo, muito amor, porque não é fácil. Não. Amor próprio, né? De você não adoecer, de você se cuidar, né? Mas também amor pelo próximo, né? E esse programa, ele tem esse objetivo, Lívia, de levar informação para a sociedade, para que as pessoas possam ter mais qualidade de vida, buscar orientações, recursos, né? Saber que dentro de um hospital público existe cuidados paliativos, onde tem uma equipe multidisciplinar, e essa psicóloga maravilhosa que eu conheço, indo e vindo, super indico, Obrigada. né? E assim, de olhos fechados, é uma pessoa que eu admiro muito você, admiro o seu trabalho, e é importante a gente estar levando mais e mais informação para a sociedade. E uma mensagem que eu Uhum. gostaria de deixar aqui para ficar gravado para as pessoas Sim, é que quando a gente tem consciência da nossa finitude e que a vida realmente, o tempo passa, a gente se empodera muito mais nesse cuidado. sim. Ao invés da gente ignorar, Nosso olhar é né, diferente, o né? nosso olhar ele fica totalmente diferente, né? E aí a gente tem que dar vida aos dias que a gente tem, Sim, é ao verdade. invés de dar mais dias com uma vida morta, Sim, sim. né? E essa questão do próprio cuidador, né? Eu li uma frase, eu não lembro exatamente como ela é escrita, né, na íntegra. Eu lembro que ela passou para mim essa frase no hospital quando a minha mãe foi operada na pandemia, né? 82 anos sendo operada na pandemia de um acidente de carro. E aí ela estava no centro cirúrgico, no hospital público, porque acidente de carro, primeiro vai para o hospital público, para depois para o hospital do seu plano, só que na época ela era idosa e era pandemia, não podia transferir, então ficou no hospital público. Tinha uma frase lá: dentro deste centro cirúrgico está o amor de alguém, né? Cuide bem dele. Eu achei assim, me tocou até hoje, eu falo, me emociono, porque ninguém sabia quem era aquela idosinha que estava lá no centro cirúrgico, mas era o meu amor, né? E o quanto isso é lindo, né? Porque você, quando cuida de uma criança no seu consultório, quando você atende como médico, quando você está ali como psicólogo paliativista, você está cuidando do amor de alguém. E isso me faz lembrar uma das coisas que eu escuto nas conferências, aí agora eu vou lembrar de um colega médico, né? Sim. Que atua comigo lá na equipe paliativista, Dr. Paulo Brito. Uhum. E ele ensina muito a gente e aos pacientes e familiares que eles devem sensibilizar a equipe assistencial. Sim. Olha, é minha única mãe, é meu único pai. Então, esse tipo de trato é um tom brincalhão, mas na verdade é para mostrar que ali o que importa é que aquela vida ali ela é muito importante. Ela é muito importante. E ela é Recorda que ela tem única. 90 anos, né? Isso. Ali é uma história, uma vida, é um legado, né? Que está ali diante de você, né? Isso. Que vai propagar, né? Porque Isso. normalmente a gente conta as histórias, né? De um ente querido, de uma pessoa que viveu muito, que tinha muita sabedoria, muito conhecimento. Doutora Lívia, muito obrigada. Que pena que está Obrigada chegando ao eu. fim. Qual é o seu arroba? Fale aqui para os nossos telespectadores, Tá bom. para que possa te encontrar. Quem quiser falar comigo, eu tô no Instagram, né? É @LíviaXavierPsi. Pode mandar um direct ou uma mensagem através do link lá da bio que vai direto pro meu celular no meu consultório. Ótimo, muito obrigada, gente. Então vamos cuidar, né, das pessoas. Cuidado paliativo é vida, não é morte, tá? Exato. Fiquem aí que nós vamos voltar já já com as perguntas dos nossos telespectadores.
E agora, retornando ao nosso segundo bloco, eu vou partir para as perguntas dos nossos telespectadores. Samanta, 26 anos, com a seguinte pergunta: cuidados paliativos significam desistir do tratamento e deixar a natureza fluir? Nunca, jamais a gente vai desistir de um paciente. Na verdade, a gente sempre tem muito a fazer por esse paciente, inclusive na finitude, que é um mito que existe nos cuidados paliativos, que é justamente que, não tem mais nada que fazer, então vamos paliar esse paciente. Na verdade, não. Cuidados paliativos é uma abordagem que vai complementar o cuidado assistencial para que esse cuidado seja muito maior. Um exemplo, para a gente falar assim na prática, né? Um paciente que ele está sofrendo muito com o tratamento assistencial dele. A gente vai controlar essa sintomatologia. E se ele estiver na finitude, que é o que ela falou aí por último, deixar a natureza seguir o seu curso, na verdade, a gente sempre vai deixar a natureza seguir o curso, né? Porque aqui, por exemplo, no Brasil, não é autorizado, né, pela legislação, nenhum tipo de prática de eutanásia, por exemplo, né? A gente tem aqui a ortotanásia, que aí seria a morte natural, mesmo fazendo o tratamento, certo? Ok, muito bom. A segunda pergunta, Silvana Teixeira, 54 anos. Como acompanhamento psicológico ajuda quem está nos cuidados paliativos? O adoecimento grave, geralmente, para não dizer quase sempre, ele traz um grau de sofrimento importante. E aí, quando eu falo de sofrimento, eu estou falando de sofrimento não só físico, mas eu estou falando de uma forma geral, integral. Então, a psicologia, ela vem sim auxiliar muito ao paciente e aos familiares, às vezes nas comorbidades que acompanham um adoecimento grave, né? Que é muito comum, transtornos depressivos, transtornos ansiosos. A gente atua em conjunto com a psiquiatria também. A gente vai tratar a funcionalidade desse paciente, que muitas vezes fica limitado. Deixa de trabalhar, deixa de se relacionar, às vezes não faz as atividades diárias como fazia antes. Então, a psicologia, ela vai tratar de forma que esse paciente ele não fique tão limitado e continue vivendo. Muito bom. Então, nós vamos encerrar o nosso programa, né, o 20º programa, com o primeiro bloco, a doutora Lívia Xavier, trazendo aí informações sobre cuidados paliativos. Cuidados paliativos não é para se falar de morte, é para se falar de vida. Fica aí que já já nós vamos voltar no terceiro bloco com mais convidados. E agora, iniciando o nosso terceiro bloco do 20º programa Imersão na Educação e Saúde com Profissionais de Sucesso, eu vou chamar o doutor Ian Machado para falar sobre cuidados paliativos. Chega aqui, doutor Ian. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Doutor Ian, tudo bem, Tudo doutor bem? Ian? Então, nós conversamos há pouco com a psicóloga Lívia Xavier falando sobre cuidados paliativos. E agora, do ponto de vista médico, doutor Ian, fale um pouco para nós como é que acontece os cuidados paliativos. Então, cuidados paliativos é um cuidado feito ao paciente, tá? Geralmente, um paciente que tem alguma terminalidade. Quando a gente fala de vida, finitude, né, a gente sabe que o final da vida sempre é a morte, né? E esse é um tema tabu muitas vezes para ser conversado, mas é extremamente importante ser conversado. Do ponto de vista médico, os cuidados paliativos é todo aquele cuidado envolvido no paciente, seja para evitar danos da assistência, quanto também para aliviar o sofrimento, os sintomas daquele paciente. Por que que eu falo em relação a evitar danos na assistência? Existem algumas intervenções muitas vezes invasivas, que para alguns pacientes essas intervenções muitas vezes causariam mais dano, mais sofrimento que realmente benefício. E a gente tem estudo que muitas vezes um cuidado paliativo bem feito, uma equipe de cuidados paliativos atuante, ela tanto melhora a qualidade quanto muitas vezes até a expectativa de vida desses pacientes. Por isso é fundamental
feito, iniciado, acompanhado e seguido esse paciente quando é indicado, né? Muitas vezes dentro de um hospital ou na assistência é sinalizado pela equipe assistente, mas também existe a busca ativa de casos dentro de hospital muitas vezes. Doutor Ian, os cuidados paliativos, ele é decidido, primeiramente pela equipe que cuida do paciente e conversado com a família? Ou a própria família do paciente diz assim, não dá para ser um cuidado diferente, cuidar dele em casa, ou ser um cuidado, né, onde ele não precise ser tão furado, né, questões mais invasivas, né, no tratamento? A pergunta é interessante, quem é que decide o cuidado paliativo? Hoje em dia, eu acho que muitas vezes quem aciona, né, acaba sendo a equipe assistência nesses cuidados, né? Mas, teoricamente, assim, a equipe assistente deveria decidir, deveria já iniciar esses cuidados paliativos com esse paciente, né? Tanto na formação, existe realmente ainda uma defasagem na formação, acho como um todo acadêmica da parte da saúde em relação à paliação, né, do que era o paliar na prática, né? Uhum. Dentro até de hospital você vai ver a cuidado paliativo, aquele às vezes não quer porque não quer que aquele paciente fique desassistido, mas é exatamente o extremo oposto, né, é melhorar a assistência de um ponto de vista que melhora o conforto, alivie mais aqueles sintomas, né. Então assim, já vi por quase 2 anos atuei ali como, não paliativista, porque eu não tenho título de Uhum. paliativista, mas fazendo cuidados paliativos, já ali na Casa de Cuidados do Ceará, onde os pacientes muitas vezes já vêm direcionado, tanto para receber, que não podem receber em casa por algum motivo, ou às vezes acaba sendo instituído lá. E nesses pacientes a gente vê que no hospital existia aquele preconceito muitas vezes da família de: "Ah, não quero que aquele paciente seja paliado porque eu não quero que fique desassistido, eu não quero que deixe de fazer alguma coisa pelo o meu pai ou pela minha mãe", Entendi. quando muitas vezes é o extremo oposto, poupar de um sofrimento, evitar alguma coisa que causaria um dano maior do que um benefício. Vou dar um exemplo, às vezes tem exames invasivos, né, por exemplo, uma endoscopia, que em determinados pacientes pode, pela própria endoscopia, causar mais dano do que benefício causaria com aquela investigação. E o cuidados paliativos está justamente ali para não deixar essa mão ficar pesada demais, né? Entendi. Então, para que os nossos telespectadores compreendam, os cuidados paliativos são aqueles cuidados que são tanto quanto, né, se a pessoa está utilizando algum aparelho ou não, mas de uma forma mais humanizada, onde a pessoa possa ter um cuidado diferenciado sem necessariamente estar sofrendo dor, né, por conta de um exame, por conta de uma medicação, por conta de sei lá, algo que vai ser colocado nele, né, furado, algo que vai ser injetado. Então, quando a pessoa pensa em cuidado paliativo, e pensa que a pessoa não tem mais, que está desenganado, não tem mais vida ali, muito pelo contrário, o cuidado paliativo ele vem para proporcionar vida, mais qualidade, né? Qualidade, isso mesmo. Eh, no caso desses pacientes, né, muitas vezes, né, o diagnóstico, questão da terminalidade nunca é um assunto fácil, nunca é um assunto bom de ser falado, né, Sim. mas é um assunto necessário. E muitas vezes, como a Lívia disse, né, fica a cargo do cuidados paliativos dar essas notícias, muitas vezes eles nem sabem que estão com a doença que tem essa indicação de cuidados paliativos, né. Então existe realmente uma necessidade tanto da parte médica, acho que da saúde no geral, de uma melhor informação. Se a nossa população no geral não conhece, não sabe o que é, os médicos também muitas vezes ou evitam por ser um tabu, é Sim, desconfortável falar, sim. quanto também às vezes por desconhecimento mesmo. É. E o desconhecimento leva ao medo, né? A pessoa tem medo porque, né, passou a ter cuidados paliativos e acha que está ali na iminência da morte. Mas é interessante porque os hospitais públicos, como a Lívia falou, né, mas os hospitais privados também provavelmente trabalham com equipe, né, onde se contrata paliativistas, né, para que possa estar acompanhando essas pessoas que têm uma doença terminal, que têm uma doença crônica, né, para que tenha mais paz, né, nesse momento, né, do tratamento ou até mesmo nessa evolução crônica aí. Doutor Ian, a família nos cuidados paliativos, ela é fundamental? Acompanhar, ela saber o que está acontecendo, ter essa rotina mais conhecida por ele, do que vai ser feito nesses cuidados paliativos?
É fundamental e, assim, é de bom tom que a família esteja de acordo com tudo aquilo que é instituído, feito, deixado de fazer. Sempre quando é bem conversado, bem orientado, eu, na minha experiência, nunca aconteceu de você explicar, olha, isso aqui pode fazer muita dor para o seu pai ou para sua mãe, ou esse exame aqui, o que traria de potencial para diagnóstico, não seria algo que trataria agora, muito possivelmente Uhum. um tratamento que poderia levar aí um tempo e não teria benefício nesse momento. Muito dificilmente, quando bem explicado, bem orientado, a família está em desacordo, sabe? É Uhum. porque realmente todo mundo quer o melhor para aquele ente querido, né? Então, assim, às vezes acha que o melhor é fazer aquilo, mas às vezes o melhor não é fazer aquilo. E tá Uhum. aí o papel do cuidados paliativos para explicar, orientar. O assistente deveria fazer também, né? É verdade. Doutora Ian, você falou na casa de cuidados, né, que você já atuou. Sim, sim. Esses cuidados paliativos fora, né, do ambiente hospitalar, né, onde o médico vai ao leito, observa, acompanha, ele é tão eficaz quanto o do hospital? Quando a gente fala de cultura, assim, em relação à cultura, o jeito de que as pessoas morrem com o passar do tempo foram mudando, né? Quando a gente tinha uma medicina um pouco mais arcaica, menos moderna, as pessoas normalmente morriam em casa, né? Perto Sim. dos entes queridos, né? Então, assim, conseguia se despedir. E isso naquele processo de adoecimento crônico, né? Nada agudo. E hoje em dia, essa cultura do morrer mudou, né? Saiu do ambiente domiciliar e foi para um ambiente hospitalar, né? Hospitalar, é O que você verdade. imagina de alguém que está morrendo é alguém que está na UTI, né, não alguém que Isso, está em casa perto da isso, família, é né. verdade. Mas sobre o morrer, né, morrer em casa com assistência à saúde, assim, é algo muito humanizado, né, algo que traz um conforto tanto para a família quanto para o paciente. Existem casos que é possível, tá, isso não falando da casa de cuidados, que a casa de cuidados é uma transição, mas em Fortaleza, né, e em vários municípios do interior, existe um serviço de atendimento domiciliar, né? Em Fortaleza a gente tem dois, que é o SAD, vinculado a Valdemar de Alcântara, e tem também o EMAT, que é vinculado à prefeitura e os postos de saúde. Esses serviços acompanham casos aqui em Fortaleza de cuidados paliativos, né? Então, às vezes é um paciente que precisa de uma assistência à saúde em casa e é fornecido, obviamente, dentro de alguns critérios, algumas limitações. Existem coisas que não têm como ser fornecidas realmente no ambiente domiciliar, aí realmente precisa estar, para garantir esse conforto, num ambiente um pouco mais hospitalar, né? Uhum. Às vezes na casa de cuidados, às vezes no próprio hospital mesmo, a depender do caso. Entendi. Doutor, quem é que compõe no hospital a equipe de cuidados paliativos? Vão me perdoar se eu deixar escapar alguém, tá? Mas normalmente o médico, uma enfermeira, a assistente social, o psicólogo e às vezes não, normalmente um fisioterapeuta e um fonoaudiólogo, Ah, tá? Então legal. realmente é uma equipe que tem vários Multi mesmo, multi né? mesmo, né? Porque assim, quando você vai falar de cuidados paliativos, pode ser qualquer paciente, né? Sim. Pode ser tanto um paciente como a Lívia falou, paciente que está messejana, que tem uma doença pulmonar, que precisa de Uhum. oxigênio domiciliar, como pode ser um paciente que está na UTI, como pode ser um paciente que tem traqueose, precisa de manuseio por parte da fisioterapia. Então, assim, é um paciente mais complexo impossível, né, assim, mais multifacetado impossível. Então, assim, Uhum. é uma equipe que tem que estar ali para atender todas essas O demandas. assistente social também, Assistente social também fazendo parte, né? faz parte ativa dessa equipe. Uhum, muito bom. Normalmente, os hospitais, eles têm locais de oração, tem um lugar reservado, né, que as pessoas eh, oram, têm fé, né, e nos cuidados paliativos eu percebo muito isso. Quando alguém faz algum comentário sobre cuidados paliativos, né, nós estamos em oração, né, então assim, a questão da união da família, né, nos cuidados paliativos, ela se modifica do que o paciente não está em cuidados paliativos, né? Parece que a família fica mais unida no sentido de cuidado emocional do todo, né? Sim, sim, assim, a questão da fé nos cuidados paliativos não são coisas distantes, tá? Apesar da gente ter o cuidado médico, a gente não diminui ou tira ou a fé daquela pessoa em momento algum, tá? Então, assim, a pessoa pode ter a fé dela, mas a gente vai falar os fatos que estão acontecendo ali, o que está acontecendo naquele momento, para a pessoa também ter o pé no chão da realidade, né? A Uhum. gente não tem problema em acreditar em alguma coisa, acreditar
um milagre, em alguma coisa, mas a gente tem Sim. que ter noção do que está acontecendo, né? A realidade, A né, que não realidade. é fácil, né, A porque realidade que não é fácil muitas vezes, né? e o quanto que a família não quer receber a notícia ruim, ninguém quer, Ninguém né. quer, né? Assim como, É. como O médico também não quer passar a notícia ninguém, ruim, ninguém né, quer doutor? passar, não é bom para quem está falando, não é bom para quem recebe também, né? O É. médico, o paliativista tem que ser muito humano e tem contato direto com aquela pessoa. Então, assim, a contra-referência daquelas emoções negativas são sentidas, né? Obviamente, ele vê mais aquilo, ele consegue, ele tem que saber lidar com isso, porque ele vê bastante, né? Mas sente sim essa contra-referência. Afinal, é um humano falando com outro humano. Então, se alguém É, fica triste perto de você, você não vai ficar feliz, é né? verdade, é Então, assim, verdade. nunca você fica feliz de perder um paciente, mas você fica feliz de saber que você conseguiu dar o melhor que O podia ali, uma melhor. assistência digna, um conforto para ele, fazer assim o melhor que dava dentro de assistência, né? E quando a gente fala o melhor que dava, não é deixar de fazer ou fazer alguma coisa, né? É sim realmente cuidar daquela pessoa. Como a Lívia pontuou muito bem, no momento que é instituído cuidados paliativos, o centro para de ser a doença. Você não está mais só Sim, tratando a doença, você não está tratando a pneumonia, você não está tratando o câncer. Passa a voltar a ser só a pessoa. Então você está tratando o seu João, você está isso. tratando a Dona Maria. E a Dona Maria está sentindo aquilo, então você está lá para a Dona Maria, né? E a Dona Maria tem uma história, Tem né. uma história, E tem o uma seu João tem amores, tem família, né. isso É mesmo. interessante isso que você trouxe, porque eu falei, citei o caso ali, né, de estar tratando do amor do outro, né. E o médico que trabalha na equipe ou a equipe multidisciplinar que estão nos cuidados paliativos são pessoas diferentes, não tem como não Ah, não, ser. é um perfil diferente É mesmo. um perfil diferente É de impossível profissional. é impossível você ver um médico de cuidado paliativo brigando com alguém. Pode É, até acontecer, mas deve ser assim, o extremo são do caso. pessoas que Porque é uma pessoa que tem que ser muito humana, né, muito porque está humano. tocando diretamente na dor. E está tocando no momento da dor, no momento da dor da impotência, né, que é onde Sim, muitas vezes a medicina ali, ela não tem mais a cura como algo definitivo muitas vezes, isso. né. Então assim, vai muito da impotência de curar, né, que É, nem sempre a pessoa está preparado para isso como exato. médico, ou como psicólogo, ou como então assim, ou como família também, né. E é uma escolha, né, você está nesse time aí, né, de fazendo parte dessa equipe, né, É uma escolha, paliativista é uma escolha, é uma então escolha, é um chamado, é um chamado, uma missão, né, e que é lindo, assim, eu tiro o chapéu para esses profissionais, porque lidar com a dor do outro já é difícil, e a dor do outro com a finitude, que você sabe que está mais próximo do que de qualquer outra pessoa que está ali naquele entorno, é mais difícil ainda, né. É muito linda a profissão do médico, viu, parabéns. A equipe multidisciplinar que atua, né, no paliativismo é uma equipe que provavelmente se reúne muito, estuda muito, né, porque deve ter tem que estudar muitos muito. casos, né. E é isso, gente, entender que os cuidados paliativos é para trazer conforto, né, Isso. é para trazer união, bem-estar, harmonia e memórias positivas, né, e não negativas, e não a dor. Doutor, deixa uma mensagem para quem está vivenciando os cuidados paliativos ou cuidando de pessoas com cuidados paliativos. Cuidados paliativos, assim, a gente tem que perder o preconceito que a gente tem como algo ruim, tá? Se eu chegar no meu momento que eu vá precisar, por favor, me palei. No sentido de chegar no meu momento de finitude ali, realmente é algo que traz conforto para a pessoa nesse momento, não só para a pessoa, para a família como um todo, né? É saber que você não está deixando de fazer alguma coisa, mas você está cuidando da maneira mais integral possível daquela pessoa, que é pensando na pessoa, não na doença. Muito Não no bom. curar, mas no confortar, no cuidar. Que lindo, doutor, parabéns. Amei essa frase. É atenção na pessoa e não na doença, né? É na Dona Maria e não na doença da Dona Maria. Parabéns, doutor Ian. Fiquem aí que já já nós vamos voltar com as perguntas dos nossos telespectadores. Doutor Ian, Simone Peixoto, de 19 anos, pergunta: a alimentação ainda é importante nos cuidados paliativos? Olha, a alimentação é muito importante, é um tema bem polêmico nos cuidados paliativos. Sobretudo ali no final da vida, né, muitas vezes, né, já bem no final mesmo, muitas vezes esse paciente ele já não tem mais condições de se alimentar.
e o corpo naquele momento, a alimentação não é mais indicada, porque traria mais riscos e desconforto Sim, para aquele sim. paciente do que benefício. Então, algumas vezes a alimentação bem no finalzinho da vida mesmo, já nos estágios finais ali, já não é mais indicado e muitas vezes é um assunto que gera muito desconforto ali para a família, porque acho que o Sim. paciente vai ficar confortável com isso, mas a família às vezes fica desconfortável. Poxa, não vai alimentar, né? Mas É, naquele momento o alimentar já poderia, por exemplo, fazer aquele paciente ou vomitar e broncoaspirar. sim, O sim. alimentar já traria alguns riscos que poderia ser maléfico ao paciente. Então, nesse momento, a gente intervém, né? Não existe um consenso quanto se deve, mas o médico dos cuidados paliativos ali tá apto a dizer o melhor momento É para uma esse forma de promover mais conforto conforto ao nesse final, paciente. né? E assim, a alimentação antes, né, nessa fase da terminalidade, é um objeto de conforto para o paciente. Então, assim, sempre que possível deve ser mantida, tá? Sim, sim. Doutor Ian, Fábio Silveira, 62 anos. Doutor, eu sempre achei que cuidados paliativos só era para pessoas com câncer. Olha só que interessante essa pergunta, né? Como ele, várias outras pessoas provavelmente pensam que cuidados paliativos é só para quem tem câncer. É porque assim, se a gente for pensar, né, a pessoa que não está na UTI, que você imagina que pode estar morrendo ou em terminalidade, a gente pensa em pessoas normalmente com câncer, né? É, Não é, assim, a ideia é que a gente pega de filme, né, de cultural que é empurrada pra gente, mas algumas doenças cardíacas, né, doenças pulmonares, doenças reumatológicas, doenças eh, de fígado, enfim, N doenças, né? Doenças cerebrais, como demência, né? Elas podem ter uma indicação ali de cuidados paliativos, né? Pela terminalidade que elas promovem, né? Não necessariamente só o câncer, né? Então, assim, é realmente trabalho de formiguinha para a gente conscientizar, né? Como a doutora Lívia falou, eu falei, muitas vezes a pessoa já está com aquela indicação, já está sendo seguido essa sim. linha pelo médico assistente, só Uhum. não foi comunicado no sentido de efetivamente comunicar no sentido de terminalidade breve, porque quando a gente fala de cuidados paliativos, muitas vezes não é só naquele paciente que está ali muito próximo, mas assim, é um paciente que tem uma doença que ameaça a vida dele, que tem um potencial gravidade a levar à terminalidade dessa vida. Então, nesse momento já começa a intervenção, né? Que infelizmente o desfecho ele, curativo daquela doença muitas vezes não é possível, né? Entendi, muito bom. Então, cuidados paliativos é a pessoa poder passar por todo o sofrimento com dignidade, né? É passar por essa última fase da vida, né? Que é uma fase da vida, querendo ou Sim, não, que todo sim. mundo vai passar, Com né? Com a dignidade, com dignidade, acolhimento, né? desconforto, de, se possível, com a família, Com a né? Com a família. família, se possível, em casa, né? Quando dá, Exatamente. né? Quando dá. Tem vezes que não dá, é melhor estar no hospital. Mas tem vezes que dá. Então, assim, se Muito for, bom. se a família quiser, o paciente quiser, às vezes, por que não, né? Exatamente. Então é isso, né? Dar conforto, dignidade e promover também esse encontro, né, com essa pessoa que vai partir. Gente, muito obrigada. Doutor Ian, foi fantástico as perguntas. Eu acho que é um tema que também precisa ser mais abordado, né? Muitas pessoas não sabiam o que era cuidados paliativos e agora já sabem. Fiquem conosco, que já já eu volto para que eu possa estar encerrando o nosso programa. Até mais. Olá, chegamos ao fim do nosso 20º programa Imersão na Educação e Saúde com Profissionais de Sucesso. Eu sou a doutora Helenise Machado, psicóloga e neuropsicóloga, e eu estou toda terça-feira às 21 horas com vocês no canal aberto 17.1 na TV União, e se você perdeu o nosso programa, aos sábados tem reprise às 8 da manhã. E se perdeu aos sábados, você ainda pode ver o programa no YouTube, no canal da RMTV. Então sigam aí, acompanhem o nosso programa, compartilhe conhecimento, porque esse programa tem este objetivo, de espalhar conhecimento e levar informação para toda a sociedade. Até mais!